Boa noite, queridos e queridos companheiros e companheiras do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Eu sou Andréia, eu frequento o Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, que fica no bairro Jabur, em Senador Camará, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E desde já agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estarmos reunidos juntos, em nome do Mestre Jesus, para refletirmos a respeito da nossa doutrina espírita e hoje, muito particularmente, através de um recorte desse livro magistral da literatura espírita, que é Paulo e Estevão, que é do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que neste ano de 2021 completa 80 anos. E o que nos foi proposto é homenagearmos essa obra, propondo uma reflexão sobre a importância das lições magistrais que esse livro nos traz, que vai além da história do cristianismo, fala da história de pessoas e o quanto o cristianismo iluminou as suas vidas e fez com que tivessem existências exitosas, mesmo sendo espíritos imperfeitos, mas com a convicção da iluminação interior trazida pelo Cristo. E como o Espiritismo é o cristianismo redivivo, a leitura deste livro se é sentida se nos propormos a estudá-lo, envolvendo não só o intelecto, mas também nos abrindo para os sentimentos que eles nos provocam. É um grande manual para conseguirmos fazer a nossa trajetória enquanto espíritas cristãs da melhor forma possível. Dito isso, nós vamos ler um trecho do livro como preparação, fazer a nossa prece inicial e adentrarmos no assunto de estudo, de reflexão de hoje. Como nós estamos homenageando o livro Paulo e Estevão, nós separamos a prece que Abigail fez quando Estevão, seu irmão, desencarna pelo apedrejamento. E essa prece se encontra no capítulo 8, A Morte de Estevão, do livro Paulo e Estevão, na sua primeira parte. E assim Abigail orou: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai,
sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-vos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. E nos últimos instantes, sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que assim seja, Senhor, que a paz do Cristo esteja conosco, que possamos nos deixar envolver pelo exemplo deste irmão valoroso, que é Paulo de Tarso, e também por esses dois companheiros queridos na sua trajetória, Abigail e Estevão, que com certeza são grandes ceareiros da obra do Cristo e que estão, neste momento, fazendo parte da equipe que prepara o processo de regeneração do nosso planeta. Obrigado aos irmãos do CEDIGE, aos amigos espirituais, trabalhadores desta casa, pois temos a certeza de contarmos com as inspirações e as intuições destes para que possamos ter um excelente momento de estudo, de celebração dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Que assim seja. Bom, como já vem acontecendo, né? Neste mês, como a gente já falou na abertura, o objetivo é falarmos um pouquinho sobre o livro Paulo e Estevão, e para isso a equipe doutrinária da Casa Espírita escolheu um trecho da segunda parte do capítulo 3, Lutas e Humilhações, e que é muito conhecido como o lema de Abigail ou o programa de Abigail. Nós vamos usar o termo lema de Abigail porque o Emmanuel geralmente usa essa denominação para falar dessas 4 exortações que formam um todo e que foram os princípios norteadores da trajetória de Paulo de Tarso na sua tarefa no cristianismo em consolidação. Foi o que lhe deu força, o que o amparou, o que o impulsionou para se fazer de fato o vaso escolhido por Jesus. E antes da gente começar, é importante a gente saber o que significa um lema, né? Lema é uma frase de motivação que mostra uma direção a seguir. Todas as vezes que manifestar o desânimo ou pegar outra direção, o lema serve para corrigir e prosseguir na direção que se propôs. Então, foi isso que Abigail fez. E ela falou isso num diálogo com Paulo, na forma de 4 verbos no imperativo afirmativo, que significa ação, né? Quem está falando está incentivando a quem está ouvindo a agir. E a gente tem que ter consciência e lembrar, melhor dizendo, que Abigail está falando em nome de Jesus. Na realidade, quando Abigail estabelece o diálogo com Paulo, da forma que foi feita, e fala esse lema,
que transmite essas exortações, ela está a trabalho do Cristo. Ela está sendo um instrumento do Cristo para aconselhar Paulo qual seria a melhor forma dele levar a sua trajetória com êxito, sobretudo diante das lutas que fazem parte da trajetória de um espírito imperfeito em processo de evolução espiritual, porque sim, Paulo era um espírito imperfeito, né? Porque ele mesmo se disse que ele foi um perseguidor, que ele foi um assassino. E isso é uma característica ainda do espírito perfeito. Contudo, porém, todavia, ao ser chamado pelo Cristo, é para nos fazer refletir qual é a postura que nós nos colocamos quando somos chamados. Por que ainda temos tanta dificuldade em nos fazermos escolhidos, certo? Os 3 companheiros anteriormente já falaram um falou do ama, outro do trabalha, e o outro do espera. E agora a gente vai falar do perdoa. Mas nós vamos fazer isso dentro de um contexto do livro. Então, nós vamos ter uma trajetória até chegar ao lema de Abigail. E aí nós vamos começar pelo fato mais conhecido de Paulo de Tarso, que é a sua conversão. Vou falar um pouquinho sobre isso, que tem a ver com essas proposições de Abigail. Primeiro, o que é uma conversão, né? Uma conversão é uma mudança de forma ou qualidade, sem mudança de substância. O que isso quer dizer? Ele continuava a ser um ser humano, ele continuava a ter as suas virtudes, Paulo já tinha, em essência, as sementes necessárias para seguir o Cristo. Não foi uma coisa da noite para o dia. E é importante, a gente não vai falar aqui sobre isso, porque o tempo não dá para fazermos, vermos quem era Gamaliel, o mestre de Paulo, a escola que Gamaliel seguia, e que grande influência teve para esse despertamento de Paulo para o Evangelho do Cristo. Uma conversão significa uma mudança moral para melhor. É a transferência de alguém de uma comunidade para outra. Uma das características do convertido é a predisposição de reinterpretar o seu passado através da perspectiva de sua nova comunidade. Ou seja, Paulo pode ser considerado um convertido porque ele colocou em apreciação tudo aquilo que ele acreditava em comparação àquilo que o Evangelho do Cristo proporcionava para ele. Por que a gente fala isso? Porque se a gente pega o capítulo 10 da primeira parte do livro Paulo e Estevão, que falam do caminho de Damasco, né? O título é No Caminho de Damasco, que fala desse processo de conversão de Paulo, nós vamos ver que o doutor da lei, Saulo, que depois se transforma em Paulo,
estava imerso em profundas angústias. Tanto que assim Emmanuel fala que, segundo o amigo espiritual, o autor espiritual do livro, tudo que ele nos traz são informações que ele adquiriu do próprio Paulo. Inclusive, Chico Xavier relatara que, na época em que o livro foi redigido, Paulo de Tarso estava próximo do Brasil, principalmente, do estado de Minas Gerais. Então, Paulo também participou da elaboração do livro biográfico dele e da história do cristianismo, que está nas linhas dessa obra magnífica. E aí fala assim: forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos de juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes. Desde a adolescência, que encarecia a paz interior. Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira, onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto de suas cogitações mais íntimas. Ou seja, Paulo estava em confronto constante, desde muito jovem, com as coisas com as quais ele se deparava, porque ele seguia a lei mosaica das Escrituras à risca. Ele era um homem honesto, ele fazia o que ele fazia porque realmente ele acreditava que aquilo era o certo, mas aquilo não trazia a paz que ele procurava. Isso não trazia as respostas para alguns questionamentos profundos que ele trazia no seu íntimo. E aí ele continua. Mais do que tudo, havia ele guardado seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Consagrava-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. E quando a gente está aqui falando que abominava o pecado, de fato, Saulo, o doutor da lei, vivia uma vida exemplar. Não era algo hipócrita, não era algo da boca para fora, digamos assim. Era algo já da essência dele. Então, de alguma forma, ele estava no processo do homem virtuoso. E aí, isso causava um grande conflito para ele, porque faltava alguma coisa. E o que era isso? E ele ia naquela trajetória, né, na estrada para Damasco, para poder prender Ananias e outros cristãos, né, para exterminar aquilo que ele perseguia. Por que ele perseguia? E com esses pensamentos que foram potencializados pelo acontecimento do apedrejamento de Estevão e, por conseguinte, da morte da sua noiva, que era irmã de Estevão, Abigail, que também se tornara cristã. E quais eram essas questões de vida para as quais o doutor da lei Saulo de Tarso não encontrava respostas? Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. E aí,
para sua perplexidade, né, com aquele encontro com os companheiros do caminho, com Pedro, com Estevão, com a própria Abigail, e aqueles que frequentavam as reuniões da Casa do Caminho, ele ficou perplexo, porque falou, esses companheiros, eles são perseguidos, eles têm uma vida, a maior parte, de doentes, miseráveis, mas eles têm a paz que eu procuro. Que mistério é esse? Eles viviam de acordo com tudo aquilo que eu acredito, né? Com os deveres que eu pratico. Mas eles largaram tudo para seguir esse carpinteiro que morreu na cruz. Que mistério é esse? E aí ele fala, né, para a gente completar esse raciocínio. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que o infundiam assombro, ou seja, ele se deparou na realidade com pessoas, principalmente com Estevão, como ele, para a gente ver como ele era uma pessoa honesta consigo mesmo, para a gente ver como ele considerava o valor dos outros, mesmo vendo-os como inimigo. E essa perplexidade da serenidade de Estevão e da forma como Estevão morreu, porque Paulo falou que de Estevão saiu luz no momento em que ele desencarna. E essas coisas iam na cabeça do jovem rabino. Aí chega um momento, né, em que ele dá uma descansada, que ele dá um refrigério para essas questões, e aí o que acontece? Uma luz que ele nunca viu na vida dele o cega, ou seja, oblitera, obstaculariza a sua visão física, contudo aguça a sua visão espiritual, pois o Cristo se fez presente para Paulo. Por quê? A gente precisa tomar consciência, né? E lembrar, principalmente quem já leu o livro, quem não leu eu vou dar um spoiler, que não ficou só na luz. Jesus se materializou, ou melhor dizendo, desculpe, se fez visível para Paulo, porque foi a única pessoa que ouviu, foi o prestes a se converter no vaso escolhido. E é nesse momento que Jesus lança uma questão que é muito famosa, que a gente muito repete. Saulo, Saulo, por que me persegues? O que queres de mim? O que eu posso te dar? Deixou isso em aberto. E Saulo pergunta: quem és tu? E o mestre se apresenta: eu sou Jesus. E aí Paulo lança outra questão que a gente repete muito: o que queres que eu faça? E esse o que queres que eu faça, num primeiro momento, ele vai para a cidade, vai encontrar Ananias para ser curado da sua visão, mas a gente não vai falar sobre isso. Passam-se 3 anos, pelo menos.
o jovem Saulo, já com as vestes de um trabalhador da seara do Cristo, passou um tempo no deserto, estudando, se refazendo, se preparando para a sua nova jornada. Então ele vê, é hora de ir para o trabalho. E foi. E foi para Jerusalém, visitou os amigos antigos, o pai que foi rejeitado, quase que foi lapidado. Aí Pedro aconselhou a ir embora, a ficar escondido, digamos assim, por um tempo, esperando chegar o momento dele. Então ele começou a andar a esmo, foi. Triste e consciente de que para seguir o Cristo ele teria que se despojar do homem velho. Infelizmente, teria que deixar no caminho aqueles companheiros que fizeram parte da sua trajetória anterior, inclusive seu pai, porque ainda não era o momento deles de despertar para o Cristo Jesus. Quando ele vê, já era noite, a noite já se assenhorava, e ele está numa floresta. Então ele deita, dorme, e acontece um fenômeno muito interessante. Ele se vê em sonho, né? Na realidade, ele é acometido do fenômeno explicado pela doutrina espírita de êxtase sonambúlico, que a gente não vai falar sobre isso, mas procuremos no Livro dos Espíritos, na Gênese e na obra No Invisível, de Leon Denis, que tem explicações muito valorosas sobre esse fenômeno natural de emancipação da alma. E se encontra numa campina belíssima, quando ele escuta passos muito sutis, duas pessoas se aproximando dele. Saulo, ao pedir o amparo de Jesus, ao entregar suas angústias para o Mestre, ele é atendido através deste encontro em sonho com Abigail e Estevão. Eles conversam, tem uma conversa longa, e Estevão lembra a Paulo, ainda Saulo, para não ficar preso ao passado, para seguir em frente. Então ele se distancia e deixa Abigail e Saulo conversando. Saulo está chorando muito, né? Não consegue falar. E Abigail dá uma chamadinha a Paulo. A tarefa ainda nem começou e você já está tão angustiado, tão sofrido, quase em desespero. Ela falou para ele não se entregar ao desalento. E aí ela faz toda uma fala comparando a lei antiga com aquilo que o Cristo propunha e que era o caminho que ele ia seguir. Ele concorda com ela, mas alguns questionamentos surgem.
na sua mente, digamos assim. O primeiro deles é como levar os preceitos do Cristo em completude, na sua essência. Como não se deixar desviar desse compromisso da vivência do Evangelho, independente das desavenças que poderiam surgir. E Abigail fala para ele: ama, tenha empatia com o seu próximo, lembre-se de cada um estar num processo evolutivo. Usa do crivo da indulgência, porque você também precisará de indulgência. É isso que o Cristo está pedindo para você. Paulo concorda. Mas, de que forma ele poderia enriquecer esse ama? Trabalha. Caridade, amor em ação. Trabalha. Trabalha no bem. É a única forma de fortalecer este amor que a gente já traz dentro de nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, de forma a estarmos com Jesus. Ótimo. Paulo falou, perfeito. É isso mesmo. Contudo, o trabalho, caridade em ação, que é colocar esse sentimento magnânimo que todos nós trazemos, que é o amor, na obra do Cristo, fazendo o bem, tem a capacidade de fortalecer a nossa fé. Como fazer para que essa fé não esfrie? Espera, no sentido do verbo esperançar. Tenha esperança. Saiba esperar o tempo de Deus aginte no próximo. Seja um instrumento. Lembre-se da fé na vida futura. O que Jesus nos traz nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os brandos, que serão chamados. Né? Desculpe, bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Quer dizer, vida futura. Espera. Tem esperança. Não deixe o sol da esperança refastelecer do seu coração. Ótimo. Ama, trabalha, espera. Os três juntos. Porém, contudo, todavia, como lidar com as desavenças? Como lidar com as discordâncias, as incompreensões? Como falar, vivenciar, trabalhar esse bem, divulgar
o Evangelho redivivo do Cristo num mundo tão habitado por pessoas que, na sua maioria, não tinham o maior interesse em fazer o seu processo de reforma íntima, de sacrificar os seus prazeres imediatistas em função de algo muito maior. E aí Abigail fala para Paulo: perdoa, seja tolerante com seu companheiro e com a sua companheira. Aceite as diferenças do próximo, que no momento em que fizeres este movimento de aceitação do diferente, sem julgamentos, porque todos são filhos de Deus e Deus aceita e ama todos os seus filhos igualmente, sem fazer diferenciação. E lembre-se sempre, Saulo, de que todos estão sendo amparados, acolhidos pelo amor e a misericórdia do nosso Pai Celestial. Então, exerce a tolerância, fortalece o perdão em ti. E com isso, Paulo desperta e segue a sua trajetória na divulgação do cristianismo, no fortalecimento da boa nova de Jesus, nessa diretriz. Mas o mais interessante, queridos e queridas, é que no final da sua trajetória, quando está prestes a ser preso e dilapidado, como a história nos conta, e que nós sabemos que aconteceu, Paulo, agora ele já é Paulo mesmo, está naquele movimento da escritura das epístolas. Ele está terminando a sua epístola aos Romanos e, ao mesmo tempo, ele estava em... desculpa, eu acho que ele estava em Corinto, né? Desculpa, eu esqueci o local onde Paulo estava, enfim. Fico devendo isso para vocês. Paulo estava escrevendo, né, a carta aos Romanos e ele estava se preparando justamente para ir a Roma. Né? Escreveu a carta e falou: vou a Roma, vou visitar lá a igreja de Roma. Aí os dias passam, ele já está com tudo pronto. Na véspera da viagem, ele recebe uma carta de Jerusalém, carta de Tiago, do apóstolo Tiago, com quem ele tinha diferenças enormes. Tiago pediu ajuda de Paulo. E Paulo se sentiu muito ofendido com isso. Era como se falasse assim: como ousas, Tiago, depois de tudo que ele me fez, dos empecilhos que ele causou na minha trajetória, das desavenças que nós tivemos, me pedir ajuda, né? Bom, Paulo já era um senhor, já tinha experiência de vida. Respirou fundo e lembrou do lema de Abigail: ama, trabalha, espera e perdoa. Então, o que ele fez? Sentou-se num canto da igreja, meditou por alguns minutos, pegou as anotações de Mateus, que era a base do estudo deles, e abriu a esmo. E sabe o que caiu para Saulo, para a meditação?
Concilia-te com o teu inimigo enquanto estás no caminho. Ou seja, perdoa Tiago. Vai ao encontro dele. Porque o que está em jogo é o trabalho do Cristo. E foi isso que fortaleceu Paulo. Paulo superou aquele resquício do homem velho, do orgulho, da vaidade que ainda tinha, né? Do egoísmo que ainda fazia parte do seu repertório. E vai ter com Tiago. Por que nós trouxemos isso? Porque esta é a culminância do exercício do lema que Abigail proferiu para Saulo, que se transforma em Paulo. Neste momento, efetivamente, se consolida o vaso escolhido pelo Cristo. Porque, através dessa conciliação com Tiago, desse exercício maior de perdoa, Paulo, consolida o seu processo de iluminação interior, que é a essência de todos nós que estamos reencarnados, de alguma forma, no serviço da seara do Cristo. E assim sendo, nós agradecemos a Emmanuel, a Chico Xavier, a Paulo de Tarso e a todos aqueles que trazem as suas histórias neste livro valoroso, por tantos ensinamentos que nos propiciam, do cristianismo redivivo, à luz da doutrina espírita. Que possamos encontrar no Cristo essa paz que Paulo tanto procurara e encontrou. Que a tua luz, Mestre Jesus, nos redima, nos conforte, aqueça os nossos corações. E muitíssimo obrigado a Deus pela vida e pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em teu nome, Mestre Jesus, para refletirmos sobre o teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada por tudo e que tenhamos a certeza de que Deus está conosco, agora e sempre.